Olá, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal de aulas de matemática com a professora Nivânia. Então, estamos retornando os nossos estudos aqui no nosso canal sobre operações com matrizes. Então, vamos dar início aos nossos estudos? Vamos falar especificamente nessa aula de multiplicação de matrizes e matriz inversa, tá? Então, vamos começar os nossos estudos, até porque o nosso objetivo aqui sempre é desbugar a matemática. Então, vamos começar, galerinha. Então, para começar os nossos estudos dessa semana, nós vamos recordar um pouco do que nós já aprendemos do conteúdo de matrizes, mais precisamente operações com matrizes. Veja um exemplo a seguir. Dadas as matrizes A e B, daí uma matriz A de ordem 2 por 2 e B também 2 por 2, obter a matriz X de ordem 2 por 2, tal que a matriz A somada com a matriz X vai resultar na matriz B. O que é que nós sabemos a respeito de adição de matrizes? Que só podemos somar e subtrair matrizes que forem de mesma ordem. Por isso, então, matriz A 2 por 2, B 2 por 2, consequentemente, matriz X também 2 por 2. Então, como que a gente faz para começar a organizar o nosso raciocínio? A nossa matriz X, ele não me diz quem são os seus elementos, tá? A gente vai indicar uma matriz genérica. Daqui, a matriz X, genericamente, os seus elementos serão A, B, C e D, porque nós não sabemos quem são, vamos encontrá-los. Então, nós temos a matriz A, conforme a questão me disse, ó, A mais X igual a B. Matriz A, tá aqui ela, mais a matriz X, que é genérica até então, vai ser igual à matriz B. Então, de adição de matriz, o que nós sabemos? Que nós podemos somar os elementos correspondentes, ou seja, primeiro elemento da matriz A vai somar com o primeiro elemento da matriz X. Primeira linha, primeira coluna. Então, 2 mais A, aqui ó, 2 mais A. 1 mais B, dispomos. 0 mais X, ou 0 mais C, perdão, aqui está. E 3 mais D, aqui está. Então, essa adição vai ser igual a esse resultado, que é a nossa matriz B. Então, o que é que nós temos? De igualdade de matrizes, também vamos igualar elementos correspondentes. O da primeira linha, primeira coluna, vai ser igual à primeira linha, primeira coluna. Ou seja, 2 mais A igual a menos 1. Resolvendo essa equação, então A é menos 3. Segue. 1 mais B vai ser igual a 2. Então, resolvendo a equação, temos que B é igual a 1. Próximo, 0 mais C vai ser igual a 5. Resolvendo a equação, nós temos que C é 5. E 3 mais D é igual a 0. Resolvendo a equação, nós temos que D é menos 3. Então, com isso, nós já podemos identificar quem é a nossa matriz X, quem são todos os elementos da matriz X. A, no lugar de A, menos 3, aqui está. No lugar de B, 1, aqui está o B, C, 5 e o D menos 3. Resolvida a nossa questão, resolvido o nosso primeiro exemplo, tá? Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Vamos a mais um exemplo para recordarmos ainda o que nós já aprendemos de matriz. Nós já aprendemos muita coisa, não foi, pessoal? Então, vejam só. Determinar a matriz X da equação, ó. A primeira matriz, de ordem 2 por 2, mais 2 que multiplica esse x a uma matriz, tá? 2 vezes a matriz x, é igual a essa outra matriz aqui. Então, vamos à nossa resolução. O que que nós podemos fazer? Essa matriz x, ainda não sabemos quem é ela. Então, nós vamos substituir por uma matriz genérica. Repetir, ó. A primeira matriz, aqui está ela, mais 2 vezes a matriz genérica, que é o que nós queremos descobrir, vai ser igual a essa outra matriz. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar, né, o 2 com todos os elementos da matriz genérica e somar com o elemento correspondente da matriz anterior. Então, vai ficar, ó, 2 mais 2 vezes A, 2 mais 2A. 5 mais 2B, menos 1 mais 2C, aqui, e 7 mais 2D. Prontinho. Igual essa outra matriz. O que nós temos agora? Uma igualdade entre matrizes. Vamos igualar os elementos correspondentes e encontrar as respectivas incógnitas. 2 mais 2A vai ser igual a 4.
Aplicando a definição e resolvendo a equação, nós temos que A igual a 1. 5 mais 2b igual a menos 1. Então, o b é menos 3. Menos 1 mais 2c é igual a menos 5. Resolvendo a equação, temos que c é menos 2. E 7 mais 2d é igual a 9. Resolvendo a equação, d é igual a 1. Logo, quem é a nossa matriz X? Nós tínhamos dito que, genericamente, os elementos dela seriam A, B, C, D. Vamos só substituir. No lugar de A, 1. No lugar de B, menos 3. No lugar de C, menos 2. E no lugar de D, 1. Resolvido o nosso exemplo. Dúvida? Acredito que não, né? Olha, sempre vamos estar tirando as dúvidas. Resolvam, exercitem. Matemática a gente aprende a fazer fazendo, não é isso? E agora nós vamos ao nosso último exemplo, tá? Para desbugar total o nosso... se tem alguma dúvida a respeito desse conteúdo, que eu acredito que não. Então vamos ao nosso exemplo, que diz o seguinte, ó. Determinar a matriz X na seguinte equação matricial. Olha aí. 2x mais A igual a x mais B. Lembrem, essas letras maiúsculas, elas representam matrizes. Sabendo que A e B, tá aqui ó, as matrizes A e B, vamos pensar um pouquinho. Se a adição está envolvendo a adição de matrizes, significa dizer que todas essas matrizes que estão somando entre si são de mesma ordem. Ó, se a matriz X está somando com B, então significa dizer que a matriz X tem a mesma ordem que B. Então, já que A e B é de ordem 2 por 2, X também é de 2 por 2. Temos que observar isso. Então, vamos começar. Primeiro, nós vamos organizar a nossa equação matricial, que diz assim, ó, 2x mais A igual a x mais B, não é? Qual é a matriz que nós não temos? Não é a matriz X? Então, eu vou isolar as matrizes X no primeiro meio, como se fosse uma equaçãozinha, igual nós citamos anteriormente, uma equação matricial. 2x menos x igual a B menos A. Então, nós temos que essa matriz X vai ser igual a matriz B menos a matriz A. Ah, então ficou fácil, né? Então, a nossa matriz X vai ser igual a matriz B, coloquei os elementos da matriz B, menos aqui está os elementos da matriz A. Então, veja, ó, menos 2 menos 0, menos 2. 5 menos 2, 3. 4 mais 1, 5. Por que mais? Porque menos vezes menos dá mais. 7 menos 3, 4. Então, quem são os elementos da nossa matriz X? Menos 2, 3, 5 e 4. Fácil, não é? Então é o que eu digo para vocês, é só exercitar que desbuga total, galerinha. Vamos continuar os nossos estudos. Falta que a gente aprenda ainda alguma operação entre matrizes. Agora nós vamos multiplicar matrizes entre si. Aí você pode dizer, professora, mas a gente já aprendeu multiplicação, mas nós aprendemos multiplicação de um número real por uma matriz. Agora nós vamos multiplicar matrizes. Vejam só. Aí temos a definição, né? Nessa definição, nós dizemos que, dadas as matrizes A, onde os elementos da matriz A, de ordem M por N, e B, de elementos B, de ordem N por P, enfim, aqui é a ordem, o produto da matriz A por a matriz B vai ser uma matriz C. Olha aí, de ordem M por P. Observe, ó, pegou o primeiro elemento aqui, ó, da ordem de A, e o último termozinho aqui da ordem de B. Por quê? Na qual cada elemento da matriz C é a soma dos produtos obtidos, multiplicando-se ordenadamente os elementos da linha I de A pelos elementos da coluna J de B. Nivânia, agora bugou total. Calma, galerinha. Vamos para a nossa próxima situação. Aqui nós temos como que a gente faz realmente para multiplicar matrizes. O produto das matrizes A e B, indicado A vezes B, só é definido se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Ou seja, nós só podemos multiplicar duas matrizes se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Aí você pode dizer, ah, Nivânia, a gente só podia somar e subtrair matrizes se fossem de mesma ordem.
Isso mesmo. Agora, para multiplicar matrizes, eu posso multiplicar matrizes de mesma ordem? Pode. Mas a regra geral é que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. E esse produto terá o mesmo número de linhas na matriz A e o número de colunas da matriz B. Vejam genericamente como que fica. Ó, matriz A vezes a matriz B vai ser uma matriz C, tá? Onde ó, o número de linhas da matriz C vai ser igual ao número de linhas da matriz A. E o número de colunas da matriz C vai ser igual ao número de colunas da matriz B. Ok? Vamos ver isso na prática, como é que realmente acontece? Fica melhor de interpretar com um exemplo, não é? Pois veja o exemplo a seguir. Dadas as matrizes A, olha aí a matriz A. Qual é a ordem dessa matriz? Ela tem 2 linhas e 3 colunas, 2 por 3. E a matriz B, ela tem 3 linhas e 2 colunas, 3 por 2. Determinar o valor de A vezes B. Então, vamos analisar. Como a matriz A é do tipo 2 por 3 e a matriz B é do tipo 3 por 2, nós podemos fazer essa multiplicação? Podemos sim. Qual foi a condição que a gente viu anteriormente? Que o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, é possível sim. Então, a gente vai encontrar uma matriz C, né? Aí, fica a critério de vocês, se você já quer identificar a ordem ou não. Mas vamos lá, resolver esse exemplo. Resolvendo A vezes B, nós vamos ter uma matriz C. Beleza. Aqui nós temos a matriz A, onde os elementos da matriz A estão organizados, né? Aqui, entre parênteses, vezes, aqui nós temos a matriz B. Como que a gente faz para resolver? Ó? A gente vai multiplicar todos os elementos da linha da primeira, tá? Por todos os elementos da linha da segunda e somando entre si. Assim, ó. 2 vezes 0 mais 0 vezes 5 mais 1 vezes 3. Aqui, ó. Primeira linha, primeira coluna. Agora, eu vou multiplicar essa primeira linha ainda com a segunda coluna. Vai ficar 2 vezes 1 mais 0 vezes 4 mais 1 vezes 1. Encontramos primeira linha, segunda coluna. Para encontrar agora segunda linha, primeira coluna, eu vou multiplicar agora essa linha de baixo com a primeira coluna, tá? Vejam, 1 vezes 0 mais 3 vezes 5 mais 4 vezes 3. Aqui está. Agora, para eu encontrar o C índice 22, vai ficar essa linha de baixo, vou multiplicar com a segunda coluna. 1 vezes 1 mais 3 vezes 4 mais 4 vezes 1. Prontinho. Agora é só resolver essas multiplicações e adições. Nós temos, ó, 0 mais 3, 3. 2 mais 0 mais 1, 3. 0 mais 15 mais 12, 27. 1 mais 12 mais 4, 17. Pronto, encontramos a nossa matriz C. Ok? Vamos exercitar mais um pouquinho, que vai ficar bem simples para vocês. E nós temos também um pequeno detalhe. Vejam, nas propriedades da multiplicação, tem uma que ela não se aplica às matrizes, que é a seguinte situação. Observe a seguir que nem sempre A vezes B vai ser igual a B vezes A. Por quê? Não vale a propriedade comutativa na multiplicação de matrizes, tá? Vale essa propriedade lá na adição de matrizes, mas na multiplicação de matrizes ela não vale. Vejam, se eu tenho essas matrizes A e B, obtemos os seguintes produtos. Vocês fazem aí no caderno de vocês e verifiquem. Se eu multiplicar a matriz A pela matriz B, nós vamos ter o seguinte resultado. 10 menos 4, 6 menos 9. Já se nós multiplicarmos as matrizes B vezes A, multiplicar B vezes A, nós vamos obter os seguintes elementos. Menos 3, 9, 6 e 4. O que é que nós podemos observar desses dois resultados? Todos os elementos correspondentes, eles são diferentes. Logo, a gente pode concluir que
A vezes B é diferente de B vezes A, no caso da multiplicação de matrizes. Fiquemos atentos, tá, galerinha? E em se tratando de multiplicação de matrizes, nós ainda podemos ter uma outra situação. Veja, nas propriedades da multiplicação de matrizes. Se eu multiplicar duas matrizes não nulas, eu posso obter uma matriz nula. Veja a seguinte situação. Se eu tenho aqui a matriz A de ordem 2 por 2 e uma matriz B também de ordem 2 por 2. Quando nós multiplicarmos A por B, vocês vão fazer essa multiplicação aí no caderno de vocês, o que a gente vai obter? Vou obter esse 0, 0, 0, 0. Quando todos os elementos de uma matriz são iguais a 0, significa dizer que ela é nula, não é? Então, mas observe que a matriz A, ela não é nula. E a matriz B também ela não é nula, tá? Isso pode acontecer. Aí vocês podem ter pensado o seguinte, eu só vou obter uma matriz nula se eu multiplicar uma matriz nula por outra. Não obrigatoriamente, tá? Fiquem atentos com essa dica. Agora vamos praticar um pouquinho. Vamos trabalhar com multiplicação entre matrizes. Veja o seguinte exemplo. Resolver a equação matricial x, uma matriz x, vezes essa outra matriz, vai resultar nessa outra matriz. Eu quero que encontre essa matriz x. Olha aí a situação como é diferente. Nivane, então eu vou passar essa matriz aqui dividindo para cá. Não, a gente não estudou a divisão de matriz. Nós estudamos multiplicação entre matrizes. Vamos pensar o seguinte. Qual é a condição para que essa multiplicação exista? Que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda, não é? Então, uma coisa eu sei, que essa matriz x, ela tem duas colunas, porque essa outra matriz aqui tem duas linhas, né? Então, vamos analisar mais. A matriz x, olha só, ela tem duas colunas, pois a matriz multiplicada tem duas linhas. Então, a matriz x, ela também vai ter duas linhas, porque o produto das matrizes, ele também tem duas linhas. Olha aí. Então, nós já sabemos que essa matriz x aqui, ela é de que ordem? 2 por 2. Veja aí o esquema que a gente tinha visto anteriormente, né? Ó, que aqui o número de linhas se transformou no número de colunas, né? Então, agora nós vamos resolver esse exemplo. Veja, a minha matriz x, eu já sei que ela é de ordem 2 por 2, vezes essa outra matriz que a questão me deu, vai ser igual a isso. Então, como é que a gente faz para multiplicar? Matriz, ó, linha por coluna. Então, A vezes 1, mais B vezes menos 2. Agora aqui, ó, com essa daqui, ó, primeira linha com segunda coluna. A vezes 3, mais B vezes menos 1. Agora, segunda linha, primeira coluna, aqui embaixo. C vezes 1, mais D vezes menos 2. Agora, segunda linha, segunda coluna, que é aqui embaixo, fica como? C vezes 3, mais D vezes menos 1. E tudo isso aqui vai ter que ser igual a 0, 2, 1 e 5. Resolvendo esse babado aqui anterior, vamos lá. Nós temos que, vamos igualar nessas matrizes, ó. A vezes 1 é A. B vezes menos 2 é menos 2B. Isso aqui tem que ser igual a quanto? A 0. Agora, 3A menos B tem que ser igual a 2. Olha aí o que nós temos, né? Agora, aqui da segunda linha, nós temos que C menos 2D tem que ser igual a 1. Olha aqui. E nós temos que 3C menos D tem que ser igual a 5. O que é que nós montamos? Dois sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. É só resolver o sistema. Não é verdade? Resolvendo o sistema, que vocês já sabem resolver, podem utilizar o método que vocês desejarem, é para dar os mesmos resultados. Então, nós encontramos os valores da nossa matriz genérica, x. Organizando agora, não mais genérica, nós temos que A é 4/5, B é 2/5, C é 9/5 e D é 2/5. Aí você pode se perguntar, professora, então essa matriz X, os números podem ser fracionários? Podem sim, galera. Os elementos de uma matriz, eles pertencem ao conjunto dos números reais, tá?
Resolvam novamente aí sozinhos para ver se vocês conseguem. Eu acredito que sim. Então, compreendido o nosso conteúdo de multiplicação de matrizes, a gente vai dar continuidade agora também, mas a gente precisava saber um pouquinho lá mais de multiplicação de matrizes, tá? Então, nós vamos ver agora mais uma operação envolvendo matrizes. Matriz inversa. Muita gente tende a confundir inversa com oposta. Não vamos confundir. Matriz oposta é quando nós mudamos os sinais dos elementos da matriz original. A matriz inversa é outra situação, vamos ver. Definição. Seja a matriz A, a matriz quadrada de ordem N, tá? Se existir uma matriz B quadrada de mesma ordem, tá o quê? Ó? A vezes B seja igual a B vezes A, vai ser igual a QSN, uma matriz identidade, tá? Então, B será uma matriz inversa de A. Nivânia, não compreendi. Vamos mais para frente, ó. Mais uma dica. Aqui estamos na definição. Vamos já para a prática. Quando uma matriz tem inversa, dizemos que ela é invertível ou não singular. Vamos aí mais um pouquinho, nos aprofundando mais sobre matriz inversa. E para aprendermos mais, sempre facilita com os nossos famosos exemplos, não é? Pronto. O que a gente viu lá do conceito? Vamos organizar o nosso raciocínio. Do conceito, nós vimos que se eu multiplicar uma matriz pela sua inversa, eu vou obter uma matriz identidade. Foi o que nós vimos lá no conceito. Então, vamos ao nosso exemplo. Olha aí. A inversa da matriz A, olha aí, nossa matriz A, 1, 2, 1 e 3, é, olha aí, eu já tenho a inversa. Pois, por quê? Porque se eu multiplicar a matriz A pela sua inversa, eu vou obter uma matriz identidade. Lembrando que é matriz identidade, lá nos tipos de matrizes. Matriz identidade é aquela que todos os elementos que estão sobre a diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são 0, tá? E também, se eu multiplicar a matriz inversa pela matriz A, também eu vou obter uma matriz identidade. Então, sendo A e B matrizes quadradas, nós podemos demonstrar que se eu multiplicar a matriz A pela matriz B, eu obtenho a matriz identidade. Então, se eu multiplicar a matriz B pela matriz A, eu também vou obter uma matriz identidade. Não é isso? Mas agora nós vamos ver como encontrar, essa matriz inversa. Vejam, o exemplo é o seguinte. Determinar se existir, porque nós temos que sempre prestar atenção na condição de existência da inversa, tá? Determinar se existir a inversa das matrizes. Letra A, ele quer a inversa dessa matriz aqui. Vamos começar com a letra A, tá? Então, se existir A elevado a menos 1, se existir a inversa, né? É quadrada, de ordem 2. Aqui nós temos uma matriz A, né? Então, significa dizer que a matriz A vezes a sua inversa vai ser igual à identidade, pensando da seguinte forma. Então, nós não sabemos que é a inversa de A, nós só sabemos que ela é quadrada, né? Então, eu vou criar uma matriz genérica. Daqui, criei uma matriz genérica, certo? A, B, C, D. Então, a inversa de A é genérica, A, B, C, D. Então, nós temos que, se eu multiplicar a matriz A pela sua inversa, eu vou obter uma matriz identidade, não é isso? Então, vamos lá. Vou multiplicar essas duas matrizes. Lembrando, a gente multiplica sempre linha por coluna. Ó, 3 vezes A mais 4 vezes C. Agora, primeira linha, segunda coluna. 3 vezes B mais 4 vezes D. Aqui está. Agora, segunda linha, primeira coluna. 2 vezes A mais 3 vezes C. Aqui está. Agora, segunda linha, segunda coluna. 2 vezes B mais 3 vezes D. Aqui está. Vai ser igual a matriz de identidade. Como nós fizemos anteriormente, o que a gente vai obter? Dois sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, montamos, ó, 3A mais 4C vai ser igual a 1. Assim como 2A mais 3C vai ser igual a 0. E o outro sistema vai ser quem? 3B mais 4D igual a 0 e 2B mais 3D igual a 1.
Resolvendo esses dois sistemas, vocês vão resolver porque vocês sabem resolver. Escolha o método que vocês quiserem, tá? Método da substituição, método da adição, método da comparação. Escolha o que vocês desejarem, tá? Que vocês vão sim encontrar. Então, foi encontrado os valores de A, 3, de C, menos 2. Então, resolvendo, encontraremos os valores das respectivas variáveis, né? A3, C menos 2, B menos 4 e o D, 3, tá? Então, resolvam o sistema que vocês vão sim conseguir montar a matriz de vocês. E na letra B, da mesma forma, né? Ele está dizendo encontrar a inversa de B se existir. Se ela existir, ela vai ser quadrada, de ordem 2 por 2 também, né? Porque se eu multiplicar a matriz B pela inversa, eu vou encontrar a matriz identidade. Ele já me deu que a matriz B é quadrada de ordem 2 por 2. Então, a identidade também vai ser quadrada de ordem 2 por 2. Então, a minha inversa eu vou encontrar uma genérica de ordem 2 por 2. A, B, C, D. Então, peguei a matriz B, multiplicando pela genérica e encontro a identidade. O que é que a gente faz? Multiplicação de matriz, ó. Linha por coluna. A mais 2C. Agora, primeira linha, segunda coluna. B mais 2D, aqui está. Agora, segunda linha, primeira coluna. 3A mais 6C. Agora, segunda linha, segunda coluna vai ser 3B mais 6D. Aqui está. Que nós vamos igualar a nossa matriz identidade, né? E construir os sistemas. Vejam, A mais 2C vai ser igual a 1. Aqui, ó. Assim como 3A mais 6C vai ser igual a 0. Agora, o segundo sistema. B mais 2D vai ser igual a 0. E 3B mais 6D vai ser igual a 1. E continuando a resolução do nosso exemplo anterior, da letra B, nós montamos, né, dois sistemas. Agora, veja aqui. Nosso primeiro sistema, nós temos que A mais 2C é igual a 1 e 3A mais 6C é igual a 0. Resolvi desenvolver pelo método da adição, ou seja, eu multipliquei toda a equação superior por menos 3. Vejam, menos 3 vezes A, menos 3A, menos 3 vezes 2C, menos 6C, e menos 3 vezes 1, menos 3. O que a gente obteve? Ó? Se eu tenho menos 3A mais 3A, deu 0. Menos 6C mais 6C dá 0. Sumiu a minha incógnita. 0 é igual a menos 3? Não existe isso, né? O que a gente pode concluir com isso? Será que eu resolvi errado? Não, calma. Vejam. Portanto, não há valores de A e C que satisfaçam ambas as equações do sistema e que, portanto, tornem as matrizes iguais. Então, com isso, o que a gente pode concluir? Que a matriz B ela não admite inversa, tá? Então, no desenvolvimento também da matriz, né, da operação da matriz inversa, você vai poder identificar também se essa matriz ela admite ou não inversa, tá? Então, galera, essa foi a parte conceitual. Agora, para frente é o quê? Arregaça as mangas, vamos resolver exercícios, vamos pegar exemplos resolvidos para você poder conferir os seus resultados. E lembrando, aqui nós sempre vamos desbugar a matemática. Vamos resolver exemplos, praticar, porque a gente só aprende matemática praticando. Até a nossa próxima aula, galerinha. Tchau, tchau!